Então, como que é a comunicação entre o coletivo e a reitoria? E se há um diálogo para uma inclusão maior aqui no UFRJ? Então, não é que esse canal não exista. Hoje existe porque a gente articulou muito e a gente se fez presente na universidade no sentido de mostrar nossa cara e mostrar nossa voz para que a gente fosse ouvido. Tanto que a implementação da cota veio através da nossa luta, né, em constante insistência. Né, a gente participando ativamente dos processos, tanto administrativos quanto os sociais. E aí hoje a gente consegue ter uma comunicação mais forte com a reitoria, principalmente com a pró-reitora Maria Fernanda, que é da PR1, né, que é de graduação, e até mesmo com o reitor, porque né, eu, por exemplo, faço parte do DCE Mário Prata, então a gente consegue ter esse canal direto com o reitor. E aí hoje, com a implementação da cota, a gente consegue, através disso, automaticamente ter mais participação da comunidade dentro da UFRJ. E o nosso tentativa é que amplie isso, né, no sentido de ampliar a cota para as pessoas e a gente conseguir ainda mais acesso para a comunidade aqui. E qual foi o caminho percorrido até essa grande inclusão, né? Essa grande conquista que foi a cota? Qual que foi o caminho? Foi longo, difícil? Sim, foi longo, foi exaustivo, foram mais ou menos 2 anos que a gente se reuniu, e isso assim, que eu falo, reuniões, discussão de como ia ser implementado, quais seriam os pontos, como combater a desinformação e também os ataques transfóbicos, né? Discussão de como seria a minuta, a consulta pública, todas as reuniões foram abertas, a gente sempre convocou, né, o corpo social da UFRJ para participar, infelizmente poucas pessoas iam, né? E assim, quando a gente conseguiu a vitória no Consune por votação, maioria, né, só foi um voto contra, na verdade foi abstenção, teve um voto de abstenção, a gente, eu particularmente, eu daquele dia ali, eu dormi tanto, mas tanto, que no outro dia eu não consegui acordar cedo. E foi assim, foi um alívio, porque era todo dia a gente articulando, conversando e falando, gente, isso aqui a gente precisa acertar, ó, tem reunião tal dia, tem reunião tal dia, tal hora, e vamos nos reunir com os coletivos, vamos nos reunir com os centros acadêmicos, e chama a galera para conversar, a gente precisa disseminar essa informação, a gente precisa trazer a importância. Então, assim, não foi um processo fácil, apesar de já ter sido aprovado em outras universidades antes da UFRJ, foi um processo muito trabalhoso, foi uma luta muito intensa, até porque é uma disputa política também, né? Não só social como política. E a gente tinha que convencer as outras pessoas de que o porquê que elas tinham que votar na aprovação da cota trans, de entender o porquê que a comunidade trans precisava adentrar esse espaço, porque muita gente falava assim, ah, mas vocês já não estão aqui dentro, mas a gente sabe de como foi difícil para a gente estar e que a nossa situação, né, o nosso contexto não é igual de outras pessoas. Então foi exaustivo, mas foi gratificante, sabe? Eu senti como assim um objetivo e um sonho realizado. Hum. E quais são os próximos passos para além, né, das cotas, para acolher esses estudantes, enfim, como que o coletivo está se movimentando quanto a isso, para acolher esses novos calouros? Hoje é a nossa assim maior prioridade, eu diria, para além da entrada dos novos estudantes que estão tendo na universidade através das cotas trans, a gente conseguir se organizar e se articular melhor enquanto coletivo, né? Hoje eu faço parte de dois coletivos, que, que é o Gisberta Salsi e o coletivo Trans UFRJ, né? E a gente tem uma dificuldade por conta de horários, agendas de lutas, né? De conseguir se reunir e mobilizar, porque para além de você conseguir trazer as pessoas para atos e tudo mais, é importante a gente discutir a vida sociopolítica, né? A gente falar sobre cultura, a gente falar sobre pensadores, filósofos, a gente falar de quem da comunidade, né, assim, o traviarcado, né, que esteve aqui antes da gente, que traz essa ancestralidade da comunidade, como são a visão dessas pessoas e como discutir isso, né, porque é para a gente dar continuidade também das conquistas. E eu acho que esse é o nosso maior objetivo agora, tentar fazer com que isso aconteça. Mas enquanto também membro, né, do DCE Mário Prata e da pasta de LGBTQIAPN+, eu vejo muito importante a gente ter uma calorada trans, né, uma calorada LGBT, para que a gente possa acolher as pessoas que estão entrando através da cota, para fazer entender, tipo, esse espaço também é seu, é um lugar, é seu lugar de direito,
E, assim, um spoiler, né? Mais ou menos. Espero que realmente aconteça, que a gente está lutando muito. Eu tenho conversado muito com a DGEP, né? Que é a Diretoria de Gênero e Pertencimento, que é dirigida pelo Márcio, da Asgada. E o nosso sonho, esse objetivo também, né? Enquanto DCE, enquanto coletivo, né? Com a Asgada, é trazer uma parada do orgulho da UFRJ, sabe? Uma parada do orgulho universitário. E poder propor isso para a comunidade, não só como uma festa, mas também como um lugar de debate político, de ressaltar a importância da gente estar nesse espaço, de que tipo é nosso direito estar ocupando esse território e a gente não vai sair, pelo contrário, a gente vai ampliar, a gente vai abrir mais portas, se necessário janelas, para que a galera entre, entendeu? E também porque é importante a gente não só trazer essa galera para dentro, mas para que a gente lute pela educação pública, gratuita, de qualidade, que a gente vê como a UFRJ está hoje, né? Necessitando de orçamento, e aí a gente precisa muito dessa articulação e mobilização. Na verdade, eu inverti a ordem das perguntas, mas tudo bem, porque eu ia falar, você falou sobre o acolhimento, sobre trazer essa comunidade, né? E eu vi que algumas pessoas trans aqui da faculdade têm algumas queixas, por exemplo, desrespeito ao nome social, a questão do banheiro, e até essa ambientação, sabe? Então, quais são as principais questões que essas pessoas trazem para vocês? Então, com relação ao nome social, a gente tem insistentemente trabalhado com a PR1 para que isso não ocorra. Inclusive, teve esse problema até mesmo durante o processo de ingresso, né, das pessoas pelo SISU. Teve uma ou duas questões e a gente conversou com a PR1, foi corrigido, são sempre muito solícitos. E a gente, sempre que vem algum problema desse para a gente, alguma questão dessa, a gente de pronto entra em resolver. Entender o porquê que aconteceu, né? Porque às vezes é um problema no sistema, que a gente sabe da estabilidade do nosso sistema, às vezes é uma questão do diário não foi atualizado, então o professor não recebeu, então a gente vai lá e reforça, pede sempre para os estudantes, ó, confere no diário se o professor se não adicionou o seu nome, se não está ali no diário, você chega, conversa com o professor, não é constrangimento nenhum, pelo contrário, é o seu direito. E com relação, por exemplo, a banheiro, a gente realmente tem essa questão, né? Por exemplo, aqui na Faculdade de Letras a gente tem um corredor direcionado para isso, são banheiros sem gênero, sem marcação de gênero. E a gente fez uma reunião recentemente, a gente teve uma palestra, né, uma mesa de debate lá no IFIX sobre a questão de marcação de gêneros em banheiros. Teve participação da Beni Brioli, eu estava nessa mesa, o Oli também, e a gente falou da importância de ter esse direito garantido. Porque não é só uma questão de, eu quero usar qualquer banheiro, eu quero poder usar. É uma questão também de saúde, sabe? E está sendo discutido, a reitoria foi super aberta com a gente para discutir e ver uma proposta de como a gente poder adequar a universidade no momento que ela está, passando pelas dificuldades financeiras que ela está, para que a gente possa ter acesso ao banheiro assim, com qualidade de vida, com bem-estar. E a proposta foi bem elaborada, né? Convido as pessoas a lerem, né? Porque a gente deixou isso publicizado e também a gente vai conversar novamente com o reitor para que a gente possa tornar esse passo agora de fato, né? Não só assertivo, mas concreto, né? Dentro de cada campo, dentro de cada unidade. E qual foi a outra questão? Não, agora a última para destacar era porque a outra questão era sobre o acolhimento, você falou sobre a horária que você está fazendo, mas então para finalizar, eu queria que você destacasse as principais conquistas do movimento que teve ao longo da história. Eu não sei, o coletivo funciona desde quando? O coletivo ele é recente. Isso. O coletivo trans ele é bem recente, na verdade. Enquanto coletivo, se chamar de coletivo, ele é recente. Ele era um grupo que tinha no WhatsApp, e aí, por conta de um episódio de transfobia que ocorreu na universidade, o grupo se mobilizou, se articulou e começou a atuação mais forte para resolver essa questão. E a gente entender que era necessário a gente se acolher e a gente ter esse sentimento de temos que lutar, porque senão a gente vai ser atacado sempre. E agora, eu diria que, assim, o da UFRJ, tanto o coletivo trans da UFRJ, quanto o Gisberta, ou até mesmo a pasta do DCE, são mais ativas agora, né? Tem mais ou menos o que, uns 2 anos e meio. Isso que eu posso falar com mais propriedade, porque eu entrei em 23.2.
Quando eu entrei, eu nem tinha notícia sobre ter uma pasta no diretório central de estudantes e nem sobre ter um coletivo trans, eu não sabia real. E aí eu vim ter esse contato depois, quando eu fui ingressando também no centro acadêmico e tudo mais. Mas eu diria que a nossa maior conquista atualmente é a cota trans na UFRJ, de fato. Isso assim, foi histórico. Mas eu não diminuo as outras lutas que fizeram antes da gente, tá? Os movimentos estudantis, pelo contrário. Eu acho que o fato da gente ser respeitado dentro da universidade, o fato de ter pessoas, né, nos movimentos estudantis, nos centros acadêmicos, nos diretórios acadêmicos, né, lutando pela gente, pelo respeito, pela inclusão do nome social no sistema, porque isso veio antes de eu estar na universidade, de eu atuar. E garantir o respeito, lutar contra a transfobia aqui dentro, isso também são conquistas gigantescas para a gente, sabe? E é uma luta contínua, não tem como, assim, não vai parar de hoje para amanhã, não parou porque a gente conseguiu as cotas, e não vai parar daqui a 2, 3 anos ainda, é uma luta que vai acontecer muito tempo. E isso também vem através da nossa luta para garantir educação, porque sem educação a gente não transforma o pensamento social, né? Então, assim, eu acho que é fundamental a gente entender que a conquista vai sempre ser algo contínuo, né? Mas a maior, particularmente, eu vou dizer que é a cota trans, porque é inclusão, né? É dar mais acesso, ampliar o acesso dessas pessoas à universidade e ampliar o acesso delas à educação e informação. Muito obrigada. Então, porque eu tinha colocado aqui no roteiro que é desde 2018 e tem o coletivo. Tá certo essa informação? Desde 2018? Eu acredito que possa ser. Tá? Eu posso até confirmar com pessoas que estavam no grupo antes de mim. Melhor. Ou qualquer coisa, tipo, tira essa data. Sim, porque o grupo eu acho que existe desde 2018. O coletivo, eu acho que o coletivo é mais recente. Se chamarem enquanto coletivo. Mas eu te passo essa informação. Tá bom, perfeito. Tá? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço.